Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amados, eu queria compartilhar mais uma revelação que o Senhor me dera em sonho. Alguns dias atrás, eu tive essa revelação. O Senhor me mostrava uma grande serpente. Essa serpente era muito grande, enorme, e ela estava como se fosse numa jaula, num ambiente onde estava cercado com arame liso. Só que era uma cerca muito alta e as pessoas admiravam aquela serpente, as pessoas falavam da grandeza daquela serpente. Muitos admiravam de forma grandiosa. Então eu me aproximava cada vez mais de onde estava aquela gente, olhando para aquela serpente. De repente aquela serpente ela me avistava e os seus olhos começavam a ficar vermelhos. E eu entendia que ela estava enfurecida e que ia sair dali, ia arrebentar aquela jaula, ia sair. Amados, e ela foi se enfurecendo, inchando, e a cabeça dela levantou, só parte do corpo ficou sobre o pó da terra, mas a cabeça ficou levantada como a cabeça de uma cobra naja. Então, de repente, ela saltou, como se voasse de onde ela estava presa. E quando ela saltou, todas as pessoas ali que o admiravam, que engrandeciam aquela serpente, elas começaram a correr de um lado para o outro, desesperada, temerosas. E eu entrei entre duas casinhas, e entre essas duas casinhas tinha como se fosse um beco, uma viela. E ali eu me escondia. E eu via quando aquela serpente, ela vinha numa velocidade muito grande e ela abocanhava pessoas, e eu via claramente quando ela abocanhava um homem que corria. E eu via quando só os pés daquele homem ia ficando para fora da boca da serpente, porque todo o corpo ela estava engolindo. Então eu me desesperava com aquela cena e entrava em batalha com aquela serpente para que ela soltasse aquele homem. Mas uma das suas presas pegava no meu dedo da mão esquerda, o dedão da mão esquerda. Então eu ouvi uma voz que me dava estratégias de como tirar a mão da boca da serpente. E eu pegava a minha mão direita e colocava entre as presas dela e tentava abrir a boca daquela serpente. Até quando eu conseguia abrir, só que o meu dedo já estava ferido, sangrava bastante o meu dedão. E eu lutava com aquela serpente até quando eu conseguia soltar a minha mão, o dedo da boca dela. Então eu corria e no meu entendimento aquela serpente ela iria jogar veneno em mim para me matar. E aí a voz me falava de novo: pegue terra e jogue nos olhos dela. E eu corria, mas agachava e pegava terra, e toda vez que ela lançava veneno, amados, como se fosse fogo que saía da boca dela. Só que no meu entendimento era veneno, mas a velocidade que aquele veneno corria era como se fosse fogo saindo da boca de um dragão. E aí, queridos, eu corria, e eu percebia que aquela serpente ela ia diminuindo a velocidade. Até quando eu consegui achar uma casinha, num lugar alto. E eu entrava nesta casinha, e essa casa ela tinha uma janela
no formato de uma porta, só que de comprido. Ficava como se fosse uma área, uma sacada. E essa casa ela ficava num lugar muito alto. Então ali eu encontrava um descanso, eu começava a descansar, pois eu estava muito cansada daquela batalha. E eu olhava e via a serpente parada. E no meu entendimento ela estava grávida, iria dar à luz. Então eu pedia para alguém ficar olhando pela sacada qual estava sendo a reação daquela serpente. E eu ouvia alguém me dizer que ela tinha dado à luz e tinha nascido muitas cobrinhas, muitas serpentes pequenas. E aí, queridos, ela ficava parada, aquela serpente. Mas as suas serpentes pequenas, as filhotes, elas andavam e eram muitas, milhares de milhares. E elas andavam como najas, o corpo no pó, rastejando, mas a cabeça sempre para cima. A cabeça das serpentes pequenas também sempre erguidas para cima. Amados, e eu voltava na sacada e olhava para baixo. E embaixo era como se fosse assim um campo onde tinha muitas árvores, onde tinha pasto verde, mato seco. E aí, queridos, de repente, uma dessas pessoas que estavam nessa casa dizia para mim: a serpente está perseguindo uma mulher, uma serpente verde. Ela está perseguindo uma mulher. E aí, quando eu olhava, eu via uma irmã da igreja. E essa irmã, ela ia de costas, cantando. E a serpente ia lentamente atrás dela. E ela não percebia aquela serpente que estava seguindo ela. Quando eu avistava aquilo, queridos, no meu entendimento, eu precisava descer para avisá-lo do perigo que o cercava. Porque no meu entendimento, eu entendia que aquela serpente, ela ia cortar caminho para pegar a irmã mais na frente, aquela mulher. Então, eu via a astúcia, a estratégia daquela serpente. E assim, amados, tantas outras cobras menores seguiam outras mulheres, outras pessoas. E elas sequer percebiam. Quando eu comecei a descer as escadas, então eu despertei. E eu fui orar ao Senhor e pedir o discernimento. E o discernimento que eu tive, amados, foi que essa serpente é a antiga serpente chamada Satanás. E que ela está já sobre a terra. E que ela ainda não se manifestou. Porque ainda não foi dado a legalidade para ela se manifestar. Porque é algo que impede a manifestação dessa serpente. Mas ela liberou várias serpentes pequenas. E o que eu entendi, o discernimento que eu tive, é que essas pequenas serpentes são demônios que foram lançados sobre a terra. E aquela mulher, ela representava a Igreja de Cristo. Aquela mulher, ela representava a Igreja de Cristo. E aquelas serpentes, que são demônios, eles foram liberados para perseguir a Igreja de Cristo, para trazer a frieza espiritual, para trazer o desânimo, para trazer a murmuração, para trazer, queridos, a discórdia, para trazer, amados, a rebelião dentro das igrejas.
para perseguir a Igreja de Cristo, para que muitos aqueles que estão dispersos sejam pegos pelas astúcias desses demônios. Amados, a Igreja de Cristo, ela está prestes a sofrer uma grande perseguição. Uma grande perseguição. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Essa enorme serpente que eu vi, queridos, ele é a cabeça de tudo isso, é o anticristo. É o anticristo. E o entendimento que eu tive é que ele já está sobre a terra, mas que ainda não foi dado nenhuma autoridade sobre os santos, mas que os seus demônios já foram liberados sobre essa terra. Então, Igreja do Senhor, se prepara, porque dias de perseguição a Igreja de Cristo vai sofrer nessa terra. Dias em que nós conheceremos os verdadeiros cristãos, aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Nós vamos ser perseguidos. Nós precisamos estar preparados. Efésios 6:10 diz: revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O nosso inimigo, ele é astuto, ele é articuloso, ele planeja bem o que vai fazer. E o entendimento que eu tenho, queridos, disso tudo, é que a Igreja de Cristo, ela está dispersa, ela está dormindo. A qualquer momento, nós vamos ser surpreendidos. Nós vamos ser surpreendidos, queridos, por algo terrível sobre essa terra, no qual o próprio Deus permitirá para que a igreja dele se disperse, para que a raça humana saiba que Deus é Deus e que com Deus ninguém se brinca. Jesus está voltando, igreja. Se prepara, limpa as tuas vestes. Limpa as tuas vestes, se arrependa verdadeiramente. Volte à essência do primeiro amor. Te prepara, porque o noivo está voltando para buscar a sua noiva. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.